Olá, audiência Infra. Hoje nós estamos aqui com dois executivos bastante importantes do setor de multisserviços. A gente está falando do Carlos Alberto Ferreira. O Carlos Alberto ele é COO, ou diretor de operações do Grupo Brasanitas, né, na divisão de Integrated Facility Service, e também o Frank Luiz Ribeiro, que ele é diretor de executivo de vendas e marketing da G4S. Carlos e Frank, sejam muito bem-vindos para o nosso bate-papo de hoje sobre concorrências remotas. E aí, obrigado. Prazer em participar mais uma vez aí da Infra, né? E agora com um tema importante, né? E que a gente possa sempre estar contribuindo aí e aprendendo um pouco, né? A gente sempre aprende e contribui um pouco, né? Mas obrigado aí pelo convite. Prazer estar junto com você e com o Frank aí, que são conhecidos aí de datas antigas. Tá certo. Leia, agradeço o convite. Espero que a gente possa, nesse bate-papo em relação a concorrências remotas, passar um pouco sobre o que nós pensamos. Falamos aqui, numa boa parte, sobre o que as nossas empresas pensam e têm suas direções e como estamos fazendo. É um grande prazer ter recebido esse convite. Espero poder compartilhar o melhor conteúdo possível. E prazer em revê-la, Leia, prazer em revê-lo, Carlos. Muito bem, então começando agora pelo Carlos. Carlos, fala um pouquinho do que é o Grupo Brasanitas, né, da divisão de Facility Service, mesmo porque como a gente vai falar de concorrências em serviços, é importante que a nossa audiência, apesar de ser uma empresa conhecida, mas que ela tenha aí pelo menos a renovação de como é que está o grupo atualmente. Tá. Bom, o Grupo Brasanitas é uma empresa nacional que tem 58 anos no mercado, né? E ela é uma empresa composta de um grupo composto de 4 empresas, né? Tem a empresa carro-chefe, que a gente chama Brasanitas Ambiental, que ela cuida da parte de higienização, office suporte, jardinagem. Então, e basicamente no segmento de shoppings e de indústrias, e escritório, real estate. Isso tem uma representatividade grande dentro da empresa. Tem uma outra divisão que é a Brasanitas Hospitalar. Hoje, a Brasanitas Hospitalar, a gente fala que nós estamos líder no mercado, não somos, né? Mas é uma empresa que basicamente dedicada à parte hospitalar, ligada à higienização. Temos a Infralink, é uma outra empresa do grupo, é uma empresa ligada à manutenção predial e manutenção de utilidades, ligado basicamente à indústria, shopping center, e uma empresa que compõe esse portfólio de atividades ligado ao Facilities, que é uma empresa de controle de pragas, a Praxis, que a gente chama de Praxis, e que também compõe, então é uma empresa composta dessas 4 empresas distintas, né? Cada uma com uma diretoria específica, com uma área técnica específica, para que possa ser desenvolvidas as melhores práticas do segmento. Hoje estamos passando esse período de pandemia, constantemente, né? É uma empresa que está se reinventando, até em função de ter 58 anos no mercado. Um impacto bem significativo em alguns segmentos, como shopping center, a parte aeronaves, né? E isso faz com que a gente precise reinventar e passar desse período que hoje é meio conturbado, mas que a gente tem usado de tudo que é criatividade, de tudo que é medidas provisórias para a gente poder passar disso, né? E continuamos em busca de oportunidades e avaliando todas as oportunidades que apareceram nesse período. Eu acho que é um período bem distinto, mas que nos aproximou muito mais a parceria entre cliente e fornecedor, na concepção da palavra, né? Muita gente usa a palavra parceria, mas na concepção da palavra. Então, eu digo que tem uma palavra que antigamente usávamos muito, que é relacionamento, e que hoje essa palavra está bem em voga, até mesmo, né, dentro do tema que a gente vai entrar, até mesmo de forma remota. Então é isso, esse é o grupo.
Então, e você, Frank, conta aí para a gente um pouco sobre a G4S. A G4S é uma empresa que ela está presente em mais de 90 países. Ela tem mais de 100 anos de história. Hoje posso falar que ela está aproximadamente a 560 mil funcionários no mundo todo. No país há 45 anos. Obviamente também temos, com o nome G4S chegando ao Brasil nos últimos 13 anos, com a aquisição de algumas organizações que aqui já estavam, tanto na parte de segurança como na parte de facilities. No Brasil a gente está beirando os 18 mil, quase caminhando para os 20 mil funcionários. Temos 4 divisões de atuação no mercado: a parte de segurança patrimonial, segurança física, a parte de segurança eletrônica, toda a parte de tecnologia, a parte de facilities, que envolve basicamente alguns mercados de atuação similares, que foi mencionado agora há pouco pelo próprio Carlos, onde fazemos sim o trabalho de higienização, desinfecção especial, entre outros tipos de serviços envolvendo jardinagem específica, parte de controles de praga, jardinagem também, e a parte de análise de riscos, uma consultoria de análise de risco para segurança. Então nós temos 4 BUs, unidades de negócio focadas nesse mercado. Atendemos vários segmentos, como mineração, siderurgia, segmento financeiro, segmento hospitalar, e temos alguns clientes da nossa carteira que estão diretamente relacionados à grandeza da nossa empresa de atuação, como o Itaú, o UHG, Prefeitura, alguns governos, Sabesp, a CNN, que chegou agora no Brasil, a Vale, Petrobras, enfim. São vários clientes que até nos permitem mencioná-los aqui, a nossa forma de atuação. 2/3 do nosso Muito negócio bem. no Brasil envolve segurança. Voltando agora, eu queria saber, Carlos, voltando para o nosso tema, na verdade, aí o que eu queria saber de vocês é o seguinte: como a Covid, eu sempre falo que a Covid hackeou. Oi. Oi, sumiu sua voz. Eu não entendi esses pedaços que falharam. Tá. Eu estou te ouvindo. Oi, Frank. Eu estou te ouvindo. Tá ouvindo? Estou te ouvindo. Tá, eu também. Vou fazer a pergunta agora, de novo, tá? Okay. Como a gente tinha comentado, eu sempre falo que a Covid, ela hackeou, na verdade, os relacionamentos pessoais, Tirando aquela coisa que a gente, principalmente que é do comercial, que fala com o público o tempo inteiro, que é o relacionamento olho no olho, que isso é super importante aí nas negociações que a gente faz. E eu queria saber como é que hoje está participar de concorrências remotas, Uma coisa é a gente lidar com aquele cliente que já está na nossa carteira, mas outra coisa é fazer, talvez, essas concorrências com novos clientes. Eu queria ouvir de vocês aí, começando pelo Carlos, como é que isso tem acontecido e como é que vocês têm lidado aí com essas concorrências. Então, como eu mencionei anteriormente, essa questão de relacionamento, essa época de pandemia, da forma que a gente vem trabalhando, para mim tem aumentado bastante o contato com o cliente, E isso, estou falando de ambas as partes, e passa a ser fundamental esse item para que a gente possa entender a situação, a necessidade, a proposta de valor de cada cliente, Então, isso, nesse período, tem ajudado muito, Respondendo especificamente a tua pergunta, a gente vai um pouquinho... Como é que era feito as concorrências antigamente, Você recebia lá um edital ou um bid, era marcada uma visita, e nessa visita, muitas das vezes, você tinha 4, 5, 8, 10 empresas junto com um gestor rodando dentro de um carro, rodando nas suas localidades, e muitas das vezes a tua dúvida como de um planejador não conseguia ser resolvida porque era muita gente ao mesmo tempo. Quais têm sido as vantagens que a gente tem visto das concorrências remotas? Justamente você recebe um edital muito mais detalhado, capaz de te permitir fazer uma proposta e basicamente sem dúvidas. As dúvidas, elas são melhor respondidas quando você envia pela área técnica, e essa parte de contato remoto, acaba que ele passa a ser bem menor, Inclusive, a gente tem participado aí de algumas concorrências onde você vê que
você tinha 3, 4 revisões de uma proposta, por questão da equalização, de equalização de propostas, e esse número tem reduzido para uma, no máximo 2 revisões. Né? Então, tem tido um resultado muito positivo, principalmente nessa parte técnica. Né? Eu diria que ainda a gente tem, para mim, ainda 2 pontos que precisam ser melhorados, até finalizando aí a resposta. Primeiro, a capacitação técnica das empresas tem que vir antes da capacitação comercial. Né? Então, muitas das vezes a gente vê ainda que aí existem algumas dúvidas por existir níveis técnicos de empresas participando. Né? E a segunda é deixar que a gente dê a nossa contribuição como empresa especialista. Ou seja, eu gostaria de dar o nosso projeto, a nossa visão. E muitas das vezes você tem que seguir exatamente aquela velha história de números de pessoas, de produtos específicos, equipamento específico. Então, eu acho que esse ponto é um ponto que deve e muito provavelmente vai estar evoluindo, principalmente em função da gente ter bids, ter escopos mais detalhados e que você possa contribuir. Tá? Mas tem sido bem positivo as experiências que a gente tem participado. Muito bem. E com você, Frank? Qual é a sua percepção? Eu vou responder com 2 abordagens. Né? A primeira abordagem em relação ao lado proativo de buscar novos clientes num momento como esse, porque, afinal de contas, a gente já estava acostumado como organização a manter relacionamento através do meio digital, como estamos aqui agora, exatamente para criar um mecanismo de comunicação. Mas é óbvio que se perdeu, nesse período, a possibilidade de você criar aquilo que é fundamental no aspecto comercial, de estar próximo, é aquela geração da empatia no relacionamento. Porém, toda a base, 90% do trabalho, sempre ele é feito nas suas casas, na casa do cliente, na nossa casa, para encontrar a melhor forma de atender aquilo que o cliente realmente precisa. Nós, para buscar novos clientes, nesse momento de dificuldade, ele só se fortaleceu frente ao que a gente já fazia já há um ano, numa mudança, numa transição, utilizando plataformas de rede social como LinkedIn, Sales Navigator, exatamente para ir aos clientes de maneira correta, de maneira proativa, e dizer, a G4S está aqui e pode te ajudar. Isso é uma forma. Tem uma outra maneira também que a gente utiliza, nós temos uma parceria muito forte com uma empresa chamada Consulting House, que gera relacionamento de valor, para nos colocar frente a frente com os principais executivos e com as pessoas que influenciam decisões importantes naquilo que hoje a gente vive como serviços essenciais. Podemos hoje dizer a todo mundo que somos serviços essenciais. Né? Quando dizíamos antes, não era bem assim. Na parte receptiva, na chegada de uma RFP, eu concordo claramente com o que o Carlos falou. O número de revisões, ele diminui, porque, teoricamente, na prática, estão chegando com muito mais detalhamento, ou se espera que chegue com mais detalhamento. Não quer dizer que sempre é a melhor solução naquela situação, porque você, por mais informação que tenha, não quer dizer que ela seria a melhor, mas encurtou o processo, as decisões elas estão sendo tomadas com mais rapidez, e a gente vai medir daqui a pouco, naquilo que falamos, o mercado diz como novo normal, o nosso novo normal de fazer negócio vai ter que unir essa capacidade que a gente adquiriu de falar com muita velocidade e em tempo real aos nossos clientes, tirando dúvidas com muita facilidade, já que eu não posso visitar hoje, chamá-lo ou marcar um call, é mais acessível. Antigamente fazer isso era mais difícil, mas eu acho que a gente está conseguindo capturar as oportunidades de uma maneira mais qualitativa. E isso ajuda a gente a fazer a coisa melhor e ser reconhecido como o provedor certo na hora do cliente tomar a decisão. Muito bem. Agora a gente está indo já para o segundo momento. Eu queria saber o seguinte: na verdade, esse momento trouxe para a gente, né, para vocês, para o mercado como todo, muitas renegociações de contratos, né? Teve que entrar escopo novo, ou seja, teve uma mudança bastante drástica nos clientes que já estavam aí na carteira de vocês. E o que eu queria saber é se, assim, foi fácil essa relação para atender todas as demandas do protocolo, e se ao mesmo tempo, né, vocês conseguiram aí uma remuneração justa, né? Porque todo mundo aí ficou com muita negociação, né?
E eu queria ouvir de você aí, começando pelo Carlos. Carlos, como é que foi esse processo? Né? Se estabeleceu com o cliente aí, na verdade, muito mais parceria, como você já tinha falado no primeiro momento? Sim. Uhum. Sem dúvida, né? A nossa postura foi basicamente de você se colocar no lugar dos nossos clientes e dos clientes também, fazer com que eles se colocassem no nosso lugar. A gente tem segmento, eu volto a citar, né? Um segmento chave para nós é o segmento de shopping center. E de um dia para outro falou: ó, estamos fechados, não sabemos como abrir e não preciso dos funcionários, né? Então, essa foi uma negociação aonde essa parceria voltou a ter uma importância muito grande. E eu posso te dizer que todas as negociações hoje foram justas, pensando de todos os lados, né? Não adianta a gente hoje não se colocar no lugar do cliente, porque para nós o mais importante é que esse cliente seja duradouro, e não a questão de ter faturamento alto, né? Não adianta você ter um faturamento alto no cliente e ficar com ele por um ano e não entender a necessidade dele, né? Outras questões dos protocolos, a nossa ação foi bem específica, que nós nos adiantamos até um pouco do que saiu aí pelos órgãos governamentais, ou seja, por Estado ou por própria Prefeitura. Então, nós dividimos nossa carteira em segmentos, criamos protocolos de retomada já no início, né, da pandemia. Então, a gente imaginava que teria uma retomada, e esses protocolos foram pensando basicamente em, primeiro, os nossos colaboradores, né? O que eles deveriam saber de novo, o que eles deveriam estar preocupados com a pandemia e como que eles deveriam agir frente ao nosso cliente. E o segundo é permitir que os usuários dos nossos clientes se sentissem seguros na retomada ou na volta ao trabalho, quer seja em escritório, mesmo que fosse parcial, na questão de shopping center. Muitos dos vídeos que vocês veem de retomada de shopping foram feitos com o nosso pessoal e com os nossos protocolos, né? Utilizados aí pelas grandes redes. Então, com isso, surgiu bastante. Nós nos antecipamos bastante e criamos aí um vínculo muito grande para todos os segmentos, né? Inclusive, né, a gente vê muito que surgiu muita questão que hoje virou moda a palavra inovação, né? Muitas sugestões de túnel de desinfecção A, B ou C, e nós sempre fomos muito cautelosos em mudar os processos que a gente até conhece e tem uma experiência muito grande pela questão da divisão hospitalar, quanto à efetividade desse processo versus o custo. Então, nós usamos bastante aí o que vai te agregar de valor nisso, qual é o custo-benefício, perante as outras técnicas que você tem, né, na questão dos novos protocolos, né? Então, hoje a gente tem, em função do que foi oferecido, uma remuneração justa. Passamos aí por momentos difíceis, mas esses momentos difíceis não foi por questão de negociação, e sim por uma questão de mercado em que nossos clientes estavam passando. E nesse momento a nossa opção foi estar junto, estar entendendo com eles, estar junto com os problemas que eles estavam passando e provendo tecnologias que fossem viáveis economicamente e que fossem funcionais, né? Foram essas. Então, hoje a gente está num patamar em que a gente tem uma remuneração de acordo com o que tinha, de acordo com o que a gente está fornecendo dentro desse período de pandemia, né? Muito legal. E no seu caso, Frank, como é que está sendo aí esse relacionamento? Para nós, para responder sobre o que era o justo, tem 2 pontos importantes. O primeiro, o que a crise mostrou para todo o mercado, para os nossos clientes também. Mostrou o que se tornou essencial, o que era repensar no novo normal. O desafio do cliente passou a ser um desafio mútuo, inclusive nosso desafio.
a gente tinha que ter uma posição única de integrar o nosso conhecimento, colaboração, continuidade, confiança naquilo que é uma abordagem nossa para poder transmitir a ele de que nesse momento, para ele pandemia, para nós, nosso dia a dia, é o que a gente até estabeleceu na empresa um programa chamado Safe Lives, que eu tenho que proteger não só as pessoas, mas o ambiente onde elas estão, de qualquer que seja a forma, de um processo sanitário ou de um processo de qualquer que seja de abordagem pelo nível de segurança. E uma coisa que foi muito diferente para trazer para os preços, para os valores recebidos dos clientes e os preços pagos por eles, foi em cima daquilo que vinha nas RFPs. Normalmente, numa RFP de segurança, ou qualquer que seja, envolva manutenção, sempre tem a seguinte frase: eu quero que tenha estabelecido os requisitos mínimos de segurança. Quando você exige requisitos mínimos de segurança, hoje o momento mostrou que essa frase numa RFP deveria vir: eu quero que você me dê os requisitos máximos de segurança. Essa palavrinha de mínimo para máximo estabeleceu a maneira com que o cliente entende o valor correto que ele tem que pagar para proteger o patrimônio ou para proteger a vida das pessoas. Nós agimos dessa forma, mostrando todos os protocolos que são feitos e com muita transparência qual é o valor disso para o negócio do meu cliente. Então, enfim, é óbvio que esta abordagem ajudou os clientes a entender, mesmo na crise, o que era justo e o que era correto. Então, a nossa relação com os nossos clientes se manteve muito firme, muito coerente, e hoje, já passaram esses 3, 4 meses, a gente tem o sentimento de que a maneira com que a gente abordou foi bem recebida, e os nossos clientes entendendo que estão recebendo algo tão bom que proteja a vida e o patrimônio das pessoas que com eles são colaboradores deles, né? Muito bem. E agora vamos para a terceira pergunta. Vou começar agora pelo próprio Frank, vamos mudar um pouquinho. Frank, eu queria saber de você, né, que a gente já viu aí na mídia principalmente alguns setores se unindo, né, para poder fazer mais pelo mercado, para fazer. E assim, a gente não observa muito isso no mercado de serviços, mas eu queria saber de você, né? Qual é a sua visão sobre isso, né? De uma união ou não do setor de serviços se ajudar para que a gente possa até entregar muito mais do que o mercado está vendo, né? Porque são tantos conhecimentos, né? Lógico que a gente não está falando de estratégia de negócio, mas a gente está falando de coisas comuns que o mercado faz e que poderia, de certa forma, estar fazendo juntos e que seria bom para todo mundo. Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante no seguinte aspecto de que um pedaço dela, talvez eu vou responder como CPF e não como CNPJ, porque, afinal de contas, eu tenho uma direção internacional sobre os aspectos da minha empresa de mercado aberto, das suas diretrizes, da sua estratégia corporativa. Mas no aspecto de comunicação e de viabilidade, de estar lado a lado com grandes players, como o caso da Brasanitas, entre outros, que a gente tem no dia a dia, acho que a comunicação bem efetiva, a comunicação fortalecendo cada vez mais que somos responsáveis por uma fatia de prestação de serviço, como a palavra dita anteriormente, essencial, ela poderia fazer a diferença. Na realidade, existe um grande bolo no mercado e onde, ao longo do tempo, nós, como provedores e concorrentes, queremos que aperfeiçoemos o nosso processo, porque aquilo que a Brasanitas faz de bom vai me estimular a melhorar o meu processo e vice-versa. E se a gente conseguisse estabelecer um processo de comunicação, através até de uma interface com muita coerência, com credibilidade no mercado, e mostrasse que nós, empresas, estamos juntos para ajudar o mercado, ajudar os nossos clientes, para mim, essencialmente, é o principal fator. Eu não estou entrando em abordagem ou estratégia de negócio, quanto mais custo operacional reduzido as empresas têm para ser mais competitiva. Eu estou falando de deixar claro tudo aquilo que a gente tem de abordagem correta, quanto de conhecimento, colaboração nós poderíamos ter e passar para o mercado uma confiança de que o mercado possui players de alta capacidade para cobrir determinadas coisas. E agir, a gente até se protegeria também, fazendo com que esse mercado seja melhor reconhecido. Então, falando como CPF, eu sou muito favorável a uma comunicação integrada,
onde as empresas colocariam a sua forma de como ela vai, como ela quer ir ao mercado ajudar, de mãos dadas, independente se nós vamos pelear, né? Nós vamos brigar por algum cliente ou não no futuro. Eu acho que isso pode fazer a grande diferença de mostrar que somos um segmento importante, essencial, precisa ser reconhecido como tal. Eu acho que mostrar um pouco de aliança nesse sentido pode fazer a grande diferença. Muito bem. E a sua visão, Carlos? Bom, também, né, eu acho que compartilho bastante com o que o Frank falou. Eu acho que existe, com certeza, as empresas têm que ter uma concorrência na questão comercial, mas na questão de tecnologia, de operação, de prover serviços adequados a cada valor de cliente, isso cada vez a gente precisa estar mais junto, né? Eu acredito que as associações têm ajudado bastante. Nós temos buscar esse benchmark entre as empresas da área de serviço, né? Haja visto o que você mesmo tem feito com a Infra, né, há muito tempo. A própria Abrafac tem evoluído, a gente tem a Abralimp, então várias associações ligadas também à manutenção, a outras áreas, que têm nos ajudado a isso, né? Então, isso está começando a surgir uma eficácia maior, mas a gente ainda tem que buscar muito. Eu acho que aqui a gente está muito atrasado quando a gente fala em as tecnologias disponíveis, a produtividade, quando a gente fala de qualidade, de segurança do que você está oferecendo, né? E a grande dificuldade, eu acredito que está em próprio órgãos regulamentadores, que hoje ainda estão aí com muitas técnicas ou metodologias antigas, arcaicas, né? E aí, para isso, é que eu acho que essa união ela precisa ser mais forte, né? A gente tem técnicas de sanitização lá fora, que a gente vê chegar aqui, mas ainda não aprovada, como posso citar aí UV, ozônio. Se você visitar alguns países, eles já usam há muito tempo em hospitais, e aqui alguns órgãos, não, e principalmente em alguns hospitais que têm certificação, não permite isso. Então, eu sei que é complicado essa parte, mas eu não desistiria, até porque a gente precisa trazer para o nosso país mais produtividade, mais qualidade, e principalmente nesse segmento nosso de serviços, na área de facilities, que vai mudar, né? Já está mudando. Eu digo que vai mudar porque eu ainda não conheço o novo normal, né? A gente está numa fase de retomada, onde nós vamos identificar quais são os segmentos que vão mudar o seu dia a dia, quais são os segmentos que vão mudar os seus hábitos, né? Como a gente está vendo aí em shopping, em colégio, na parte de educação. Mas o novo normal vai chegar. E quando chegar, nós temos que estar preparados para fornecer essas tecnologias que já estão disponíveis em 4 cantos aí do mundo, e que trouxesse mais produtividade, mais qualidade para o nosso país, né? Então, eu acho que nós estamos caminhando, mas o caminho ainda é longo. É longo. Isso, e com certeza só depende de cada um de nós. Então, o desafio que eu faço é nós nos juntarmos justamente para conseguir isso. E eu nem digo eu compartilho com o que o Frank falou, nem digo para cada CNPJ, mas para o nosso CPF, para a gente deixar pelo menos um legado de um país melhor aí para os filhos, netos e quer que seja, né? Muito bem. E indo agora para o final da nossa entrevista, Frank, se você tivesse, né, e também Carlos, que dá uma mensagem para os nossos clientes, a nossa audiência, em sua maioria, que são contratantes de serviços, né? Qual seria a mensagem, né? Principalmente, assim, ainda é muito triste quando a gente ouve falar que as pessoas ainda compram pessoas e não soluções em serviços, né? Então, que vocês dessem uma mensagem, né? Quer dizer, o que o mercado já evoluiu nesse sentido e que esses novos contratantes, quando fizerem os seus bids, né, suas RFPs,
observem coisas diferentes que eles poderiam estar um pouquinho mais atentos. Né? Mas para finalizar a mensagem de vocês, pode começar, Frank. Também. Se eu tivesse a possibilidade de colocar uma pulguinha sempre atrás da orelha de todas as pessoas que formaram uma RFP ou que precisam fazer a contratação de um serviço, que nós poderíamos ser o provedor, que pensassem e que respondessem a si próprios por que eles estão precisando disso. E não parar na primeira pergunta, não parar no primeiro porquê. Por que eu preciso de um serviço de segurança ou de limpeza? E fazer 3, 4, 5 porquês diferentes para poder saber da essência de qual é a verdadeira necessidade desse serviço ter a possibilidade de ser provido por uma empresa e que tipo de benefício ele vai ter. Quanto mais certeza o cliente souber por que ele precisa, mais valor ele dará e mais certeza ele terá de que ele será e receberá da melhor empresa possível naquele momento. A partir do momento em que você estabelece uma comunicação ao mercado, dizendo que você precisa simplesmente de um serviço de um limpador, ou de um porteiro, ou de um vigilante, nós estamos sendo muito primários na primeira entrada. O porquê disso precisa? Que ambiente eu tenho que proteger? De quem eu tenho que proteger? Por que eu tenho que proteger? Que ambiente eu tenho que limpar? Por que eu tenho que manter limpo? Qual o objetivo desse processo, desse ambiente estar limpo? Então, as consequências e os benefícios de toda essa situação, ela precisa ser muito bem pensada, em detrimento de fazer de uma boa negociação, que ninguém questiona isso, afinal de contas a economia vai girar da maneira correta, mas o que precisa ser feito é, para que eu preciso disso para mim? Dessa maneira, vai atrair empresas qualificadas, experientes, como a nossa empresa G4S, como a empresa das Anitas, exatamente para dizer o seguinte: nós podemos lhe ajudar desta maneira porque você entende o quanto isso é importante para você. Se isso puder acontecer, não só o cliente valorizará melhor, mas nossas empresas serão reconhecidas como empresas efetivamente essenciais na sua prestação de serviço. Então essa para mim é a dica. Você que vai abrir uma RFP, vai procurar no mercado um serviço especializado, responda vários porquês você precisa e saiba que as melhores empresas vão chegar e vão te dizer por que elas são as melhores para lhe prover o serviço. Essa é a dica que eu dou. Muito bem. E a sua dica qual que é, Carlos Alberto? Ok, então Leia, assim, eu estou há 20 anos nesse mercado de serviço, trabalhei em 2 empresas prestadoras de serviço, agora da Brasanitas são a segunda, e todas essas empresas são empresas de solução de serviço, né? Elas não são empresas de responder bid, né, ou responder Então, assim, logicamente que nós precisamos, né, dos bids, os bids são interessantes, mas o que realmente seria bom e seria que pensasse, assim, eu tenho esse serviço a ser prestado, qual é a sua melhor solução, né? Quais são os indicadores de medição que a gente vai colocar para medir esse serviço que você é praticado? Isso não é nada novo, a gente sabe que tem isso no mercado, existem alguns clientes, logicamente, que contratam assim, mas eu gostaria de usar 100% a palavra que nós somos uma empresa de solução de serviços, né? Então, e um outro ponto que é importante é a solução de serviços. Então, nossas empresas, a empresa do Frank, G4S, nós, assim como outras, são empresas qualificadas de entregar vários tipos de serviços. E quando você junta outros serviços, que no mercado a gente chama, são os serviços de facilities, você tem uma redução de custo indireto, você tem uma redução de tempo que o nosso cliente destina para controlar cada uma das empresas. Então, eu gostaria que esse fosse o mercado. É um mercado que não é para aumentar o número de faturamento nosso, não é, mas é um mercado onde a gente vai buscando o que eu falei anteriormente, que vai buscando uma melhor produtividade, uma melhor especialização daqueles que conseguem te prover esse serviço, né? Então, eu gostaria que a gente tivesse essa liberdade, essa iniciativa, né, de que os nossos clientes nos solicitassem soluções de serviços, e
como o Frank falou, realmente ele precisa primeiro identificar para que ele quer aquele serviço, o que ele deseja, o que vai agregar de valor para a empresa dele, ele tomando esse serviço ou terceirizando uma determinada operação, e para que a gente possa propor uma solução adequada a ele, né? Eu falo com o meu pessoal todo de planejamento, a gente não tem uma solução definitiva, a gente é um tailor-made para cada cliente, é uma solicitação para cada cliente, é um projeto específico. Então, é isso que a gente sabe fazer e sabe fazer bem feito. E é isso que eu acho que nós poderíamos estar melhorando todo esse mercado se a gente tivesse uma mudança de contratação, né? Nós temos, de repente eu sou conhecido até de falar muito isso, né? Porque eu venho batendo na tecla, mas eu digo para o meu pessoal, para os meus diretores, para os meus gerentes, que nós somos esse agente de mudança do mercado, né? Então precisamos sempre estar falando isso para poder mudar esse mercado e adequar a empresas que consigam realmente prestar aí e fornecer uma solução dos serviços, né, de facility. Muito bem. Frank e Carlos Alberto, estou muito feliz aí com todo o conteúdo que a gente conseguiu disponibilizar agora. Então, a InfraFM Talks agradece o tempo de vocês estarem aqui disponibilizando o conhecimento, né? E é isso, muito obrigada. Eu acredito, tenho absoluta certeza que esse bate-papo aqui foi bastante rico, mesmo porque concorrência remota é uma coisa nova, né? E cada dia que passa a gente está aprendendo coisas novas, né? E o que a gente sente do lado de cá, né, principalmente do pessoal que contrata serviços, que ainda tem muito que se aprender, né? E a gente vê aí nos prestadores de serviços do mercado grandes professores, né, que podem mostrar soluções ou coisa que às vezes eles não observam, né? Que é aquela coisa de ficar no dia a dia, não, vamos fazer assim, eu quero A, B, C, D, e às vezes não parar para ouvir 1, 2, 3 players do setor para saber como é que eles poderiam fazer aquilo de uma maneira diferente. Eu acho que aí eles perdem muito, né? E que eles começam, na verdade, até aí ver essa possibilidade, né, de que os fornecedores do setor estão aí exatamente para isso, né? Para dar soluções, para dar caminhos novos, né? Que de repente possa ser, com certeza, a melhor solução que uma empresa vai estar contratando. Então, queria muito agradecer a participação de vocês de novo, foi muito rico. Espero vocês em dezembro, no 17º Congresso Infra, nossa nova exposição, que a gente está trabalhando, se o coronavírus deixar, mas a gente está fazendo, vai deixar, que vai ser um reencontro para marcar, na verdade, uma mudança aí de mercado, né, e de negócios para 2021, e que a gente volte aí com o Brasil um pouco mais forte e que a gente continue aí caminhando com os nossos objetivos, tá bem? Perfeito, um beijo no coração de vocês, muito obrigado. Tchau, obrigado, Leia, um abraço. Tchau. Um abraço, Carlos. Abraço, Leia. Tchau. Tchau, Frank, um abraço. Tchau.